terça-feira, dia 20 de junho, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa. Nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre as ações do Corpo de Bombeiros para a prevenção e o combate aos incêndios e a gente vai conversar também sobre as medidas da Prefeitura para a proteção ambiental. Lembrando que você aí de casa pode participar com a gente de um jeito muito simples, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Você também pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Vou apresentar os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Magaldi. Bom dia, convidados. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, meu amigo de bancada. Bom dia. Vamos lá então, né, Zé Lúcio? Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, ilustre colega de bancada, Francisco Magaldi. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Um assunto da maior importância, né, que nós vamos tratar hoje aqui. Com certeza, de prevenção e proteção ambiental. Como convidados no nosso programa de hoje, nós recebemos o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Cozendei. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia aos amigos da banca. Bom dia aos telespectadores. Bom dia a todos. Prazer Vamos te lá aqui. discutir aí as ações, né, que estão sendo desenvolvidas no município de Juiz de Fora. Beleza, então. E a gente também recebe o Wesley Cardoso, que é gerente do Departamento de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia. Bom dia a todos, que nos assistem. É um prazer participar desse momento. Podemos apresentar, né, em nome da Secretaria de Meio Ambiente, nossas ações que foram desenvolvidas na Semana do Meio Ambiente e os nossos projetos futuros para a preservação dos nossos recursos naturais. Sua estreia aqui, né? Sim. Bem-vindo, tá? Muito obrigado. Pode ficar tranquilo que vai ser A gente só vai te compartilhar. Não tem problema. durante uma hora, pouca coisa. Bom, é comum que nessa época do ano as queimadas se tornem cada vez mais constantes, já que a umidade relativa do ar diminui, aumenta a temperatura e a vegetação está seca. Esses fatores juntos criam um ambiente propício aos incêndios florestais. No ano passado, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INEP, registrou um aumento de 65% no número de queimadas em relação a 2015, um total que superou 53 mil focos de incêndio aqui no país. Capitão Cozendei, aqui em Juiz de Fora, qual que é a realidade do número das queimadas? Infelizmente também nós temos números que não são muito positivos para o nosso município. Não só em Juiz de Fora especificamente, mas em toda a zona da mata nós temos uma ascendência muito forte nos incêndios florestais, principalmente nas áreas urbanas. Isso nós conseguimos aí começar a diagnosticar, entender realmente esses incêndios na área urbana, há uma causa realmente de origem humana. O que nos deixa muito preocupados. Crime mesmo, né, meu amigo? Crime. Justamente, é uma ação criminosa. É uma ação criminosa, tipificada em todas as legislações pertinentes no nosso país, no município de Juiz de Fora também. E o Corpo de Bombeiros, junto aos órgãos integrados, justamente busca entender essa estatística do incêndio para poder atacar nas fases que nós entendemos que seria de educar realmente as pessoas para que esses incêndios não venham a ocorrer. Então, esse ano estamos aí trabalhando arduamente nessas ações, junto aos órgãos integrados, que nós vamos citar um pouco mais à frente, todas essas ações estão sendo desenvolvidas, mas que realmente houve uma intensificação nas ações ao longo desse ano, no início desse ano, né? no início do período de estiagem. Então, realmente, devido a essa ascendência que nós tivemos, foi um aumento significativo em todo o estado de Minas Gerais. No primeiro quadrimestre foi em torno de 200% no aumento muita coisa desses incêndios urbanos, incêndios florestais, aliás. Então, realmente, é uma preocupação muito grande, devido aí aos fatores que você citou muito bem, que são todas essas características que formam os incêndios. Então, realmente é uma preocupação, um tema muito pertinente que nós vamos discutir. Uma coisa que me chamou muita atenção é que no ano passado, de todos os incêndios registrados, a maioria deles foi em unidades de conservação. Sim. E o que explica isso? Então, realmente há uma questão, Juiz de Fora, principalmente, nós temos grandes áreas verdes, né, na área urbana, isso também dificulta os loteamentos, as áreas que nós temos de condomínios no entorno dos parques. Nós temos atuado eminentemente no entorno dessas áreas verdes, uma grande preocupação. Então, essas unidades de conservação acabam por ser na área urbana. A cidade está crescendo, ela está se desenvolvendo e realmente acaba ocupando o espaço que antigamente não existia a ocupação humana, né?
Isso também é um dos motivos que a gente pode elencar como um dos fatores geradores desses desastres. Então nós temos aí uma preocupação muito grande no entorno dessas áreas, né, das unidades de conservação, que também temos ações específicas para essas áreas. É o que você falou aí, tem as áreas de preservação ambiental, né? E outras áreas também que visam preservar. Tem esses parques municipais e são abertos ao público. Eu mesmo, nesse final de semana, nesse feriado, aproveitei para fazer uma caminhada na Mata Atlântica, nativa, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam tendo acesso a esse local, entendeu? Eram milhares de pessoas, tá? E a gente sabe que tem aqueles fumantes, né? Tem as pessoas que não têm a devida cautela, e a gente sabe que está no período de seca, né? Agora que contribui com isso, que reduz, né, a umidade do ar. Então, o Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com o Estado também, não seria o caso, nesse período de seca, de limitar o acesso às pessoas, esses parques municipais, parques estaduais, para evitar que pessoas possam praticar aí, né, voluntariamente um incêndio criminoso, um ato criminoso, ou não? Quais são as cautelas que tem a Secretaria de Ambiente em termo municipal nesse período de seca, se esses parques têm alguma preocupação em reduzir o acesso de pessoas, limitar o acesso de pessoas, ou até fechar para exatamente evitar aí que incêndio tem. A gente sabe que às vezes tem muitas pessoas, muitas crianças, e a gente sabe como que é, né? O vento, o fogo, ninguém segura. Nós tivemos agora uma tragédia em Portugal e com dezenas de pessoas mortas exatamente porque não teve como fugir do fogo. Como é que é essa questão dos parques, aí, igual um Parque da Lajinha, vai continuar aberto, normal, ou vai haver alguma restrição de acesso ao parque nesse período que pode haver queimadas, incêndios, etc.? Sim, é até uma pergunta muito interessante e pertinente ao assunto que diz respeito a queimadas e intervenção nesses fragmentos. No caso de Juiz de Fora, por exemplo, nós moramos num município relativamente privilegiado em termos de fragmentos florestais da Mata Atlântica. Na nossa realidade, por exemplo, nós temos aqui, reconhecidamente como unidade de conservação, eu vou citar algumas maiores. Por exemplo, a Reserva Biológica do Poço Dantas. Essa reserva biológica ela possui aproximadamente 270 hectares. Se nós partirmos do conceito de medidas, só para a gente dimensionar fisicamente esse cenário, são 270 maracanãs, aproximadamente, a reserva biológica. Do Poço Dantas. A Reserva Biológica do Santa Cândida, ela possui aproximadamente 130 hectares. Então, que seria 130 campos de futebol do tamanho do Maracanã. O Parque da Lajinha ele possui aproximadamente 87 hectares, que seria 87 campos de futebol. Então, só para a gente dimensionar isso, e nós temos um agravante no nosso município. Essas áreas elas estão inseridas em perímetro urbano. Ela apresenta um grau de dificuldade maior para a sua gestão em função desta localização. É o que o capitão falou e citou muito bem, o adensamento urbano no entorno dessas áreas. Essa pressão populacional que vem acontecendo no entorno dessas áreas. Eu acredito que no estado de Minas Gerais, são poucos municípios que disponibilizam de áreas verdes com este tamanho, né? Porque não é comum. Geralmente essas áreas já foram ocupadas lá atrás para loteamentos, parcelamento de solo, entre outros. Temos várias formas de controle, né, para essas unidades de conservação. Uma delas, para a unidade de conservação, que inclusive é previsto por legislação, é o controle de frequência. Por exemplo, o Parque de Bitipoca existe um controle de frequência, eu não me lembro agora o número exato, mas existe um controle de frequência e a partir dali cessa-se o acesso na área, né? Não é mais permitido. Isso seria uma forma de controle. Por outro lado, nós temos a necessidade da sociedade de aproximar com essas áreas. Uma integração com o meio ambiente. Porque não é justificativa, mas a gente percebe que esse afastamento da sociedade com o meio ambiente, muitas das vezes, leva ao desconhecimento e os crimes, né? Apesar de não se justificar. Então, essa seria uma forma de controle populacional. Outra forma de controle também de frequência seria as unidades de conservação, dependendo das suas classificações. Por exemplo, o Parque da Lajinha,
é uma unidade de conservação, proteção integral, mas também na categoria parque, classificada como parque. Então, permite-se ali o acesso de pessoas a determinado perímetro daquela área, daquela unidade de conservação. As demais áreas dessa unidade, o acesso a ela é controlado, que é somente para pesquisas científicas e trabalho de educação ambiental. Por exemplo, o Poço Dantas, esse trabalho de uso intensivo, como é feito no Parque da Lajinha, pela sociedade, não é possível, porque é uma reserva biológica de proteção integral. Essa é uma categoria destinada basicamente para as pesquisas científicas e trabalho de educação ambiental, não sendo permitido o uso de uma forma mais maciça, né, como acontece, por exemplo, no Parque da Lajinha. Isso seria também uma forma de controle, a classificação dessas áreas quanto à sua instituição. Bom, a gente agora vai para o nosso primeiro intervalo no programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente estava falando das áreas de preservação aqui de Juiz de Fora. Sim. E da extensão delas, né? Como que vocês avaliam a dificuldade em preservar e tomar conta dessas regiões que são tão abrangentes assim? O maior desafio hoje do município, da administração pública e principalmente da Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão, a secretaria responsável pela gestão dessas áreas, é a conscientização popular, né? Nós temos uma dificuldade, apesar de termos um trabalho intenso de educação ambiental, desenvolvido anualmente. Eu trouxe até alguns dados. Por exemplo, no ano de 2016, nós atendemos mais de 6.000 alunos com palestras, visitas guiadas, oficinas, teatros, entre outros, no entorno dessas áreas, justamente para conscientizar este entorno, que é totalmente urbano, cercado por arruamentos, edificações, benfeitorias. Isso traz uma pressão para dentro do fragmento, para dentro daquele bioma. Então, hoje é nítido e notório que é impossível você gerir uma área dessa sem a participação popular. Então, hoje, a maior dificuldade nossa, da administração, principalmente, é fazer com que o cidadão ele perceba que aquilo ali é um bem público, reconhecido pela Constituição Federal, e é de todos, e então não degradar. Uma questão educacional, também, né? É uma questão de educação. Pega muito isso, por exemplo, eu estava falando com você lá no Canadá, que tem uma área verde muito grande, você começa desde de pequeno, né, no colégio, a aprender como lidar com a natureza, até pela quantidade eu acho que é o país maravilhoso que a gente tem, pela quantidade de árvores que tem e áreas preservadas no local. Então, isso é colocado, e há uma aproximação muito grande do Corpo de Bombeiro oficial com as brigadas rurais, que eles chamam em torno da área, e se for dentro da cidade, das brigadas que são voluntários, que fazem periodicamente cursos no Corpo de Bombeiro para uma atualização, porque eles dão muito valor àquilo ali, né? É o que eu falo, o valor de alguma coisa, o que é o valor de alguma coisa? O valor que você atribui a ela. Aqui ainda a gente não aprendeu a atribuir os valores que a natureza nos representa, né? O ar que ela nos proporciona, o bem da natureza. Então, eu acho que a gente volta naquela velha questão, questão educacional. Tá? Então, é um trabalho grande que a prefeitura tem que ter, não tenho dúvida nenhuma. O Corpo de Bombeiro eu nem falo, que eles só pegam praticamente a rabuda do negócio. É quando o negócio está feio, você reza e chama o Corpo de Bombeiro. Francisco, colocar um dos problemas que eu acho mais sério, essas queimadas, por exemplo, na beira de rodovias, estaduais, mas isso aí ou federais, quando dá aquela crime. Fumaça, a pessoa não enxerga nada, e a quantidade de veículos que transitam ali é muito grande. Então, eu queria fazer uma pergunta para o capitão aqui no sentido, né, que eu preparo quando tem incêndio, o fogo mesmo é o bombeiro que é chamado, né, 193, né? Sim, sem dúvida. 193. Qual a orientação que o senhor dá para as pessoas para evitar incêndio na zona rural, fazer os aceros, e como é que o Corpo de Bombeiros está preparado num eventual incêndio para combater? Helicóptero, quais os equipamentos que utilizam? Quais as recomendações que o senhor dá para essas pessoas para evitar aí, vamos dizer, uma tragédia?
Na verdade, são uma série de ações. Vou pegar até um gancho no que o Magali, que o Wesley falou agora também, na mesma linha sequencial. A gente tem os órgãos integrados se reunindo todo mês. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos com os órgãos. É uma comissão formada, né, que é chamada de CIEA, Comissão Integrada de Educação Ambiental, e nós nos reunimos para traçar essa estratégia de qual é a melhor conduta a ser adotada, né? Operações diversas já estão sendo realizadas, por exemplo, Operação Alerta Verde, que é essa no entorno das áreas verdes de Juiz de Fora. Qual que é a intenção realmente dessa operação? Na verdade, a gente está vendo que realmente a prevenção, a educação, panfletagem, ir de casa em casa, às vezes a gente não consegue conquistar e almejar o resultado esperado, necessário. Realmente o que o Wesley falou é de extrema importância. Se não houver o envolvimento da comunidade, se a comunidade, de uma vez por todas, não entender que se ela não cuidar daquele risco onde ela reside, é ela quem deve cuidar e não deixar apenas para os órgãos públicos resolver os problemas, os órgãos públicos eles não dão conta de tudo. O bombeiro ele tem o incêndio florestal, mas ele tem os acidentes automobilísticos, ele tem os incêndios urbanos, ele tem as enchentes, os deslizamentos. Então, realmente, a demanda cada vez aumenta. Não só em Juiz de Fora, né? Mas não só em Juiz de Fora, nós atendemos 90 municípios em toda a nossa região, né? Então, realmente, um caminho que a gente entende realmente é o envolvimento da comunidade, a criação dos núcleos comunitários. Isso está sendo feito. É o que eu falei. O que o Magali falou realmente, no exemplo do Canadá. Nós já estamos em parceria não só com a Secretaria de Meio Ambiente, mas com a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil. Nós temos agora o Coronel Sérgio, que é o novo coordenador de Defesa Civil de Juiz de Fora. Está tendo uma canalização com todas essas ações, né? Realmente um trabalho em rede entre as secretarias. A Secretaria de Atividades Urbanas atua em parceria com o bombeiro também no sentido da fiscalização. O que o bombeiro faz hoje? Já vem fazendo há 3 anos. Nós fiscalizamos os lotes urbanos em Juiz de Fora e a gente tem um protocolo que as alterações encontradas, a gente encaminha esse laudo, esse boletim de ocorrência para a Secretaria de Atividades Urbanas, que posteriormente retorna nesses lotes e efetua as devidas multas a esse proprietário de lotes. Então é uma ação também que é um lado mais fiscalizativo, nós entendemos também que ela é eficiente. No que tange à questão específica das rodovias, é um problema muito sério, né, que nós enfrentamos. Realmente aí entra muito na condição mesmo da educação do ser humano. A gente sabe que é uma doença, né? A pirotecnia é uma doença. As pessoas que são levadas a praticarem incêndio é uma coisa séria. Mas eu acho que realmente o doente tem que ser tratado. Agora, o criminoso vulgar, que ele põe fogo por maldade ou por gostar de ver, esse eu acho que tem que ser punido severamente. São vários grupos, né? Exatamente. São balonistas, exatamente. São as pessoas que fazem ali uma reza qualquer, utilizando fogo, logicamente. São os fumantes que inadequadamente jogam a bia de cigarro. Aproveitando, falando para os balonistas aí, que a gente sabe que é crime, não pode soltar os balões, mas a gente vê nessa época, né, ainda mais agora São João, São Pedro, né, Junino e Julino, o pessoal gosta realmente, infelizmente. Hoje mesmo, eu assistindo aí na televisão, vi vários balões, é uma coisa, e gigantes, né, cada vez quer fazer mais gigante. Quais as recomendações o senhor dá sobre essa questão do balão, para não soltar o balão? As pessoas estão, nesse caso, se soltar, elas poderão ser punidas, presas. Quais as recomendações o senhor dá? Que nós estamos aí às vésperas do São João e de São Pedro. Sem dúvida, realmente também existe a tipificação como crime. Na verdade, o termo balonista, acredito que não seja nem o mais apropriado, porque o balonista são os competidores de balões, realmente, existe uma diferença, né? Eu citei aqui mais equivocadamente, mas com certeza é uma tipificação criminosa, né, que nós temos. Se for pego em flagrante, ele pode ter sim a ser penalizado criminalmente quanto a isso. Realmente a gente tem que divulgar realmente que as pessoas podem inclusive fazer a denúncia anônima com relação a esse fato ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, aos órgãos de fiscalização, através do telefone 181, né, que é uma denúncia anônima. Se não quiser ligar no 93 e se identificar, mas realmente é uma prática que, nesse período agora das festas juninas, a gente sempre é bom que nós alertemos, né, com relação a essa prática que não deve ser feita,
Principalmente em Juiz de Fora, que nós temos as áreas verdes, como já foi citado. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, nos anos 80 eu era oficial de infantaria e servi no 22º Batalhão de Infantaria Motorizada de Barra Mansa. A gente tinha como área de preocupação a CSN em Volta Redonda. E existia uma brigada de incêndio que fazia treinamento junto com o Corpo de Bombeiro, visando a CSN e as áreas adjacentes. Existe ainda esse tipo de integração com o Exército hoje em dia? Ou eu vou ter que falar lá com o General Leite lá para... Existe. Não só existe, Magalho, mas como está muito atuante em Juiz de Fora. A gente tem tido uma receptividade com o Exército muito grande, não só com o Exército, mas com as grandes empresas também. Se você citou a CSN, nós temos aqui um exemplo, de novo, da Votorantim. A Votorantim ela tem uma brigada no entorno do Parque Industrial da Votorantim, existe uma área florestal muito grande. Então ela tem que se preocupar, a Votorantim ela tem uma brigada específica florestal, que é treinada pelo Corpo de Bombeiros, e nós estamos sempre em parceria. Então o Exército também ele tem uma área grande em Juiz de Fora, que é a Remonta, próximo ali à Mata do Crambeque, e o Exército Brasileiro também se preocupa com isso, e todo ano a gente está formando e capacitando os militares do Exército Brasileiro em conjunto com toda essa sistemática de educação ambiental e de preparação para os desastres. Eu estou te perguntando isso, que na época a gente era bem colado, a gente jogava futebol junto, Exército contra o Corpo de Bombeiro, entendeu? E olha, combater os focos de incêndio. Então, porque o que acontece? Além da preocupação com a CSN, porque era um batalhão operacional na época em função do que representava a CSN, a gente fazia juntamente as áreas adjacentes, junto com a Prefeitura de Volta Redonda, treinamentos junto com a própria população. E treinamento, assim, em caso de evacuação, era uma coisa... E eu não vejo, nunca mais vi isso aqui no Brasil, enfim, em local nenhum, assim, que represente um local de risco, entendeu? Por isso que eu perguntei. Ô, capitão, eu coisa, Wesley, que eu acho que é importante que a gente enfatize para os telespectadores também, parece que a área o período mais crítico agora é exatamente agora. Porque a gente viu que junho, infelizmente, choveu, né? Com certeza. Junho, esse mês, está chovendo, maio choveu, até né? é atípico isso, mas parece que atípico, agora, julho e agosto, que é o período mais crítico. Bem É isso crítico. mesmo, dentro da Até mesmo avaliação de setembro, vocês. outubro. Qual alerta vocês dão para essas pessoas nesse período? Justamente esse período de estiagem, né? É o período que diminui a precipitação de chuva e aumenta aí esse período de estiagem. Ele inicia-se basicamente março, abril, maio e se estende até setembro, final de setembro, início de outubro, quando começam as próximas chuvas. Então, esse período é o período mais crítico. Quando chega nesse momento, é necessário que essas áreas já estejam aceradas, preparadas para receber esse período, porque existe um incêndio, o capitão também falou muito bem, é necessária essa proteção, mas a participação popular para a gente evitar esses eventos nessas áreas verdes também é necessária. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre essas medidas de prevenção. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Esse mês, vocês do Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura e diversas outras instituições realizaram encontros, seminários a respeito da discussão da preservação ambiental, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente quais foram esses eventos, o que foi discutido, quem que participou? Sim, foi realizado as atividades aí no mês de abril. Nós tivemos o seminário de prevenção contra incêndios florestais. Foram 2 dias de atividade, justamente com foco na comunidade no entorno do Parque da Lajinha. Então, a comunidade envolvida, residenciais, todo aquele complexo das faculdades, hospital universitário, a gente tem ali diversas empresas governamentais, privadas, todas elas foram convidadas justamente para despertar o interesse nessa comunidade, para ter um olhar diferenciado com relação à área verde com que ela convive. E a nossa intenção é que isso seja dada continuidade para que nós consigamos criar um núcleo de proteção e defesa civil, que é as chamadas NUPDECs. A NUPDEC ela já é uma doutrina nacional que já vem sendo trabalhada para cada risco de desastre em determinada localidade. Nesse caso, o risco de incêndio urbano. Então,
Então a nossa intenção realmente com esse seminário, inclusive nós tivemos a participação do promotor de meio ambiente de Juiz de Fora, foi uma importância muito grande para o município e um despertar, na verdade, para a integração entre os órgãos. E um outro grande evento também coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, o Wesley pode falar com mais propriedade, mas que foi a Semana de Meio Ambiente mesmo, né, coordenada pela Prefeitura Municipal, em que o bombeiro teve participação, essa comissão também esteve muito envolvida. Nós tivemos as operações específicas que o bombeiro esteve à frente dentro da Semana de Meio Ambiente, né? Posso citar duas aqui, uma delas foi a Operação Alerta Verde, que é essa que eu já falei, do entorno dos parques, e uma inovação que nós estamos tentando também envolver a comunidade, que é o Dia do Acero. O acero é uma questão de extrema importância para as áreas, para poder realmente fazer o isolamento, né? Como já foi dito aqui, para fazer a preparação daquele terreno para aguardar o período de estiagem. Então, o acero a gente entende que é uma condição segura para envolver a comunidade. Nós não queremos, o Magaldi citou a questão das brigadas, né, comunitárias, Isso. mas nós temos uma condição muito limitada de colocar a comunidade para atuar no combate em si. Então, nós temos uma limitação muito grande, uma precaução muito grande. Nós tivemos casos recentes de brigadistas voluntários que faleceram, inclusive, no combate. Foi na região do sul de Minas, uma região chamada Carrancas. E eles foram cercados. Nós tivemos agora em Portugal também um falecimento de um bombeiro. Parece que foi mais de um até. Então, mas o acero não. O acero é feito antes do desastre, no período de normalidade. Mas então, a própria população pode fazer isso? Esse é o Como despertar fazer? que nós queremos. Que o Dia do Acero se torne frequente nas comunidades e com a coordenação dos órgãos de meio ambiente, do Corpo de Bombeiros, auxiliando, ensinando a comunidade a como prevenir os incêndios com a prática do acero. Especificamente, o que seria o acero, falando assim, para que as pessoas... O acero realmente é entendam. imagine uma estrada que ela é passada no entorno, no perímetro dessa área verde. Então ela evita com que o incêndio passe de uma área para outra e também por exemplo, na estrada, geralmente é feito os aceros nas rodovias como um todo, para que se a gente tiver ali um cigarro, por exemplo, jogado, a gente não tenha o material combustível. O acero é a limpeza então, da área, vamos colocar limpeza de toda a área no entorno. Então essas foram ações do no Corpo de Parque da Bombeiros. Lajinha, inclusive, pegando como exemplo, já que estamos falando do Parque da Lajinha, os últimos incêndios que nós tivemos na cota superior do parque, a parte mais alta do parque, eles foram muito agressivos, a ponto de nem mesmo o córrego, o curso d'água que corta essa área do parque conteve o fogo. Ele passou pela vegetação que estava sobre a água e avançou. Olha. Então tivemos um auxílio do pessoal da Polícia Militar com um helicóptero Pegasus, né, para tentar combater, e diminuiu bastante as chamas. E em função disso nós até, com relação aos aceros, adotamos um aceiro mais agressivo, realizado por máquina, justamente para romper essa conectividade dessa vegetação combustível. O Parque da Lajinha, por exemplo, é muito comum aquele capim gordura, e ele solta nessa época do ano um pendão meio avermelhado, e quando ele solta aquele pendão avermelhado, ele já está falando, estou pronto para pegar fogo. Esse é o período muito crítico dele. Então nós vamos romper, né, desligar essa vegetação rasteira da vegetação já formada de mata, para justamente, se houver um outro incêndio, não venha adentrar para dentro do fragmento já pronto. Quando a gente fala essa questão do incêndio nessas áreas de preservação, a gente deve dar destaque ao impacto ambiental que isso pode causar, né? Sim, é importante isso, porque, na verdade, nós não temos aí um prejuízo apenas de ordem humana e física. Você tem um desequilíbrio dentro de um bioma, muitas das vezes. Voltando para o Parque da Lajinha, nós descobrimos, né, nós que eu falo, o município de Juiz de Fora, através da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal da Paraíba, uma espécie endêmica de sapinho. Ele, na sua fase adulta, ele é menor do que uma moeda de 1 centavo. Nossa. Então, foi descoberta essa espécie no parque. Já existem outras sendo catalogadas que possivelmente também são endêmicas. E essas espécies são sensíveis à temperatura. Os sapos, eles vivem geralmente em áreas mais úmidas. Então, um desequilíbrio na temperatura daquele ecossistema, daquele ambiente, pode levar
a sua extinção. Inclusive, nós fizemos um mesmo debate aqui, baseado nesses pesquisadores da universidade, que descobriram o sapinho aí, né, minúsculo, né? E nós fizemos sobre isso, foi contado realmente no Parque da Lajinha. Então, né? existe. Agora, o importante é que realmente cada qual, né, porque o corpo bombeiro é insuficiente, né, o pessoal que trabalha, os parques, as áreas são muito grandes, você falou, e são dezenas de hectares, e nós estamos começando o inverno hoje, né? Está começando essa madrugada, aí me parece que começa agora o inverno. E a gente sabe que é a época mais fria. Então o pessoal vai mesmo nas matas buscar lenha, né, para fazer fogueira, para preparar, para aquecer. Né? O pessoal da zona rural normalmente não tem lareira em casa, não tem nada, então aquece às vezes, né? Próximo às matas mesmo. Então tem que haver, né, o capitão, uma conscientização muito grande, né? Integrado, né? A pessoa que acendeu a fogueira, a hora que sair, for afastar, apagar, né? Não deixar nada, porque isso depende muito do vento, da velocidade do vento que ele falou, que ultrapassou lá o riacho, porque às vezes faz o acero, mas a velocidade do vento é tão grande, né? Que vai acabar acarretando o incêndio. Então é questão de sobrevivência. Nós temos que pensar que nós estamos falando em vida, né? E nós fazemos parte desse bioma, nós fazemos parte desse contexto. Que eu falo, nós temos que obedecer, sobretudo, às leis da natureza. Né? É questão de sobrevivência. Quem falou, atinge ali os seres vivos, né? Atinge a floresta, a fauna, a flora. É uma questão que, né? E até o ar, né? A pessoa, então, todos nós somos responsáveis, né? Dessas ações. Eu gostaria só que você falasse, o Escolo e o capitão também, sobre o pré-incêndio. O que é o pré-incêndio? Qual a finalidade? Quem pode ser envolvido nessa força-tarefa? Pode deixar com... Você quer complementar ele primeiro? Não, pode ficar. Já que o pré-incêndio realmente é um setor dentro do estadual, né? É uma ação governamental do Estado de Minas Gerais, já vem sendo adotada também com caráter de integração de todo um potencial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para os órgãos de execução, principalmente de prevenção. Principalmente o Instituto Estadual de Florestas e o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente do Corpo Aéreo, que é o Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Então é um convênio, né, do Estado com os órgãos da SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente, com os órgãos de execução do período de estiagem, no combate aos incêndios. Então realmente a gente está passando por uma mudança, uma modificação no pré-incêndio. Nós vamos ter mudança, mas ele também tem tido uma interferência grande nessas ações dos órgãos, de todos esses órgãos de apoio. Coordenado então pela Secretaria, né, de Meio Ambiente do Estado, né? Secretaria Estadual. Exatamente, com os municípios, né? Com os municípios, combate incêndio justamente. Entendi. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para que o senhor revelasse, né, expôs aqui alguns das iniciativas da Prefeitura, que são muitas, para a prevenção ambiental, revitalização. Nesta nova fase da administração do prefeito Bruno Siqueira, foram eleitas algumas prioridades, digamos assim, para esse exercício, né, esse próximo exercício. E nós já começamos a trabalhar algumas delas. Por exemplo, a nossa arborização viária. Nós temos um problema muito grande de fora com a nossa arborização viária. É uma vegetação, né? Foram árvores plantadas na década de 80, 90, mas que o município não era tão grande, os passeios eram mais largos, não existiam tantas casas, e que não se pensou a nível de expansão urbana com tanta prioridade, para que fosse plantado naquele momento espécies mais adequadas. Então hoje nós temos um desconforto muito grande, principalmente um conflito com acessibilidade, que temos hoje árvores rompendo passeios, rompendo tubulações. Que é grave isso. Isso é grave. Pensando nisso, nós aprovamos agora, recentemente, o Executivo enviou uma mensagem para o Legislativo e foi aprovado a lei que é a Política Municipal de Arborização Urbana. O que é isso? Isso é uma ferramenta do município que vai possibilitar a criação de um plano municipal de arborização urbana, onde será feito um diagnóstico de todas as árvores do município. Isso é um trabalho longo, caro e um pouco técnico, bastante técnico, aliás. E a partir desse diagnóstico nós teremos as diretrizes para instituir, então, de fato, uma arborização adequada
com a nossa realidade. Você tem hoje, vou dar um exemplo prático, passeios de 1,20 m, onde você tem um conforto para plantar determinada espécie. Mas você também tem um passeio de 80 centímetros, onde não há possibilidade de plantar nada, porque você tem acessibilidade. Então, o nosso município ele é um município que ele apresenta, nesse ponto, alguns desafios para a gestão dessa arborização viária, que são os desafios de ordens físicas, com relação aos passeios, os recuos, e de ordem geográfica mesmo, de relevos, entre outras questões. Então, esse seria um desafio e uma prioridade para o nosso município, porque a arborização urbana ela traz qualidade de vida, ela cria corredores verdes, ela permite o fluxo de fauna e flora, a troca genética entre fauna. Então, isso é importante, isso traz conforto térmico, traz melhor qualidade de vida para o município. Então, isso é uma prioridade do governo. E não é só isso. Posso falar ou não posso falar? Não é só isso, no próximo bloco a gente vai falar de todas as outras iniciativas. A gente vai para o último bloco do nosso programa de hoje. Não sai daí não, a mesa de debate já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Gostaria de pedir desculpa por ter te interrompido no último bloco. Faça a sua pergunta, então, por favor. O Juiz de Fora ela sofre uma variação de cota muito grande, né? Ou seja, de relevo, de altitude. Tá? Então, a pergunta que eu tenho a fazer é como se lida com essa variação tão grande de cota dentro desse processo todo que a gente está conversando aqui. Do ponto de vista ambiental, nós temos uma preocupação porque geralmente essas áreas que apresentam uma declividade mais acentuada são áreas que merecem aí uma observação maior por parte do próprio poder público e das pessoas como um todo. No caso de meio ambiente, uma cota de 45 graus que apresenta uma declividade de 45 graus já é reconhecida legalmente como uma PP de declividade, então não é uma área apropriada para ocupação. Urbanisticamente falando, a partir de 30% também já não é uma área tão interessante, favorável para a ocupação. E o aconselhável para essas áreas, para manter a estabilidade dessas áreas, é a revegetação, quando possível. Existem algumas que realmente não é possível, e aí somente obras de contenção, como a administração vem realizando agora em diversos bairros da nossa cidade. É um processo caro também. Um processo caro, e no momento esse que nós estamos vivendo do país não é tão simples assim. E dependendo do terreno, você tem a ancoragem, que é muito complicado. Exatamente. Então, assim, a não ocupação e a revegetação dessas áreas é uma forma de estabilidade dessas encostas. Tá? Mas é importante o controle quanto à ocupação dessas áreas, justamente para evitar esses acidentes, esses deslizamentos e esses desconfortos, né, digamos assim. Para os incêndios florestais, especificamente, as áreas para o combate ao incêndio, né? É uma das principais dificuldades que nós encontramos. No Parque da Lajinha mesmo, são relevos muito acidentados. Nós temos aqui o Morro do Imperador também, que todo ano nós temos um foco de incêndio, e são áreas extremamente de difícil acesso. Então, realmente, há uma grande dificuldade nossa por parte do combate ao incêndio, especificamente. E ressaltar também, né, que o combate nós prevenimos muito, mas o combate ele tem que ser muito bem planejado. A nossa capacitação, a preparação, eu falei aqui dos militares, da formação do exército, da comunidade, tudo, mas o próprio bombeiro militar ele tem que estar muito bem fisicamente, principalmente, né, que são ações que delongam e muitas vezes os caminhões não chegam, e aí a gente tem que as técnicas utilizadas são técnicas aí com bomba costal, que a gente carrega aí 20, 30 litros de água nas costas, e os abafadores, é um método de extinção de combate por abafamento ao incêndio, onde os caminhões não chegam. E nós temos muitas áreas assim em Juiz de Fora. Então, destacar também essa condição da topografia no incêndio florestal. Dependendo do local, tem que fazer até rapel, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, que arriscam a vida de vocês. Vocês estão ali de frente ao calor, né, ao fogo. Obrigado, cara. E a água também, eles estão em frente a tudo. E aproveitar, cara, realmente, né, nós estamos aqui para parabenizar o Corpo de Bombeiros, porque no Brasil hoje
é uma das entidades mais respeitadas e maior credibilidade pelo belíssimo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. São atos de coragem, salvando vidas, salvando patrimônios, né? Animais e tudo mais. Está sempre o bombeiro demonstrando coragem, nunca, né? Sempre atua com sucesso e é mesmo respeitado. Você pode ver a credibilidade do Corpo de Bombeiro é realmente uma das maiores. Felizmente tem uma equipe boa, né? Em Minas Gerais especialmente, no Brasil todo, mas aqui nós temos que parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho que vocês têm realizado, pela coragem, tá certo? E muitas vezes dá até a vida, né, para salvar a vida de outro semelhante. Verdade, muitas vezes, né? A gente vai aproveitar, eu falei que tinha mais, falei para você aí de casa antes da gente ir para o intervalo, que tinha mais projeto da prefeitura, claro, né? Temos então, sim. Manda ver. Continuando, né, com nossas prioridades para essa próxima gestão, nós estamos desenvolvendo um projeto que até fizemos uma visita à Extrema, para o município de São Paulo, no estado de São Paulo, para conhecer um pouco esse trabalho, que é o produtor de águas. O que é isso? É a revitalização das nossas áreas de recargas hídricas e nascentes. Então, para esse projeto, já temos recursos garantidos. Esse recurso ele é um percentual retirado da conta da Cesama e direcionado para uma conta que é destinada para trabalhos de recuperação mesmo de nascentes, trabalhos de sustentabilidade, projetos de sustentabilidade. E esse recurso ele vai nos permitir a revitalizar todas as nascentes, basicamente todas as nascentes. Isso é uma coisa fantástica, porque o ano passado a gente viu quase o Rio São Francisco, a nascente do São Francisco, praticamente quase que secar. E a gente só lembra disso quando abre a torneira e a água não cai. Mas sempre é assim. Fantástico. Vocês estão só ainda nos atos preliminares, já estão na prática, já trabalham alguma nascente. Né? O recurso nós já temos ele alocado para isso. Agora está na fase administrativa, de elaboração de projetos. Isso é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente, Cesama, vamos envolver também outros órgãos, Sindicato Rural, Emater. Quem tiver a fim de colaborar, contribuir, tiver alguma coisa para contribuir com esse projeto, é muito bem-vindo. Eu vou falar uma coisa para você. Você falou que o mais difícil você já tem, que é o recurso. Eu acho que é o seguinte, o que é mais difícil hoje em dia é a boa vontade dos legisladores em poder passar para o executivo e fazer alguma coisa a respeito de qualquer assunto. Isso é até uma obrigação instituída pela ARSAI, que é a Agência Reguladora de Águas, né? É uma instituída a Cesama, no caso, que é a empresa pública que comercializa a água, a providenciar essa reserva mesmo financeira para esses trabalhos de educação ambiental. Então, esse recurso ele vai permitir, por exemplo, a revitalização basicamente de todas as nascentes da nossa bacia de contribuição do nosso manancial de abastecimento Parabéns, né? urbano aqui da João Penito. É uma iniciativa que deveria ser implementada em uma grande notícia. Sem água no planeta acaba, né? Acaba a vida no planeta, né? A água é fundamental, né? Apesar de termos numa situação diferenciada, não digo confortável, mas diferenciada de outros estados, principalmente municípios, que nós temos o manancial de Chapéu d'Uvas, que é um manancial muito maior. Aguentou o tranco, hein, meu amigo? Aguentou o tranco. E agora está aí já disponibilizando de água para a nossa represa. A transposição, aqui, essa transposição ela permite a manutenção do nível da água a ponto de não acontecer o que aconteceu, acho que em 2014, né? Com aquela estiagem agressiva aí, a ponto de levar a racionamento, entre outras questões. Então, é uma prioridade da administração, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente, para instituir, ainda nesse segundo semestre, já dar o pontapé inicial para esse trabalho de revitalização de nascentes. Aí a gente volta naquele início da conversa, né? Precisamos da participação popular, porque as propriedades são privadas. Então nós precisamos da adesão do produtor rural. E aí ele cria lá, ele tem a sua atividade, que também não pode ser cerceada, né? O direito dele de criar lá, tirar o seu leite, produzir o seu queijo. Nós temos que equacionar essas duas plataformas, né? Recuperação com manutenção, sustentabilidade e também dar o direito, garantir o direito do produtor rural de continuar suas atividades. Será que até ele vai ter um benefício maior, porque com água ele vai produzir mais leite, mais queijo, né? Com certeza. A gente tem tempo mais um projeto. Nós assinamos agora, no dia 5, nós, que eu digo o prefeito, Bruno Siqueira, assinou agora um protocolo de intenções, no dia 5 de junho, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente,
com a presença inclusive do pessoal do Corpo de Bombeiro, o projeto Macaúba. O que é o projeto Macaúba? É um projeto que ele visa, foram mais de 30 prefeitos assinaram esse protocolo de intenção. Ele tem como propósito a recuperação de áreas degradadas, associado à parte comercial também, porque a macaúba ela é uma planta nativa e ela disponibiliza de um fruto. Esse fruto ele pode ser utilizado na indústria cosmética, alimentícia, entre tantos outros benefícios que ele pode trazer. Isso traz um benefício ambiental porque, além de ser nativa, ela permite a manutenção da vegetação do solo, não deixando o solo exposto a intempéries da natureza, a ponto de proporcionar erosões, entre outras situações que poderiam, inclusive, carregar materiais orgânicos, sólidos para dentro do curso d'água. Então, é uma fruta que é uma palmeira, né? É uma árvore nativa que será utilizada em áreas degradadas, a fim de manter principalmente a estabilidade do solo e permitir sua exploração comercial. Exato. Junto o útil ao agradável. O útil ao agradável. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria só de pedir você para reforçar os números do Corpo de Bombeiros e as últimas indicações para que as pessoas, os cuidados que elas devem tomar nessa época do ano. Realmente, efetuar a limpeza aí, não ateando fogo, né, nos lotes, fazer os devidos aceiros, como eles devem ser feitos, evitar de jogar lixo, acumular os lixos nos seus devidos lotes aí, mas isso pode propagar inclusive outras doenças. E relembrar que a proteção e defesa civil e prevenção de desastres não depende só da Secretaria de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros, depende de todos nós. E nós temos os telefones de contato, 181, que é a denúncia anônima, 193 também, o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição para atender toda a comunidade de Juiz de Fora e região. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também. Obrigado, debatedores. A gente se vê semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE. A reprise do programa de hoje você assiste às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar lá, TVE Juiz de Fora, que você vai achar todos os programas da mesa de debates, inclusive esse e os outros todos. Tá? Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.